Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristo Influente, um canal que fala sobre Cristo e sua influência no mundo de uma forma geral. E esse vídeo faz parte da playlist de estudos bíblicos que eu dei início aqui no canal. Uma playlist que vai desde Gênesis até Apocalipse. Eu dividi Gênesis 3 em 3 sessões, porque como é um capítulo muito importante da Bíblia, né, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas sem comprometer o roteiro, mas é um capítulo muito importante, eu tentei dividir ele em 3 sessões para que a gente possa entender ele com mais profundidade, porque Gênesis 3, entender o relato da queda, é muito importante para o entendimento bíblico de forma geral. É um capítulo da Bíblia que a gente pode relacionar com toda a trajetória da Bíblia. A gente pode relacionar com Gênesis 3, então é importante que a gente se estenda um pouquinho mais nesse capítulo, porque vale a pena. Então eu dividi ele em 3 sessões, que é como acontece o pecado, que foi do versículo 1 ao 8, que eu tratei no vídeo anterior, de Gênesis 3. Esse vídeo vai ser do o juízo de Deus, que vai do versículo 9 ao 19. E no terceiro vídeo, que vai ser o próximo vídeo de Gênesis 3, eu vou tratar do plano de redenção, que vai do versículo 20 ao 24. Como eu disse, eu vou tentar ser breve, mas sem comprometer o roteiro, para tentar passar tudo que há de mais importante nesse capítulo, ok? Dessa vez, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou colocar os slides aí na tela, com os tópicos, como eu fiz nos vídeos anteriores, e vou ler os versículos e explicar ao mesmo tempo, certo? Vou ler os versículos e analisar ao mesmo tempo. Versículo 9. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? A primeira coisa que a gente tem que observar aqui é algo muito importante. E é importante que a gente já fale logo aqui nos primeiros capítulos da Bíblia, que é: qual o propósito desse interrogatório de Deus? Deus, ele sabia que Adão e Eva já tinham pecado, que eles não tinham se arrependido. Como era onipotente, onipresente, onisciente, ele já sabia de tudo. Mas qual o propósito dele perguntar tudo isso, fazer essa espécie de tribunal, como muitos autores falam aqui, para poder depois jogar o juízo sobre Adão, Eva e a serpente? Uma característica muito importante de Deus, que qualquer pessoa que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que tem que entender, é qual? Deus, ele precisa de testemunha para poder jogar o juízo. Ele nunca joga o juízo baseado apenas em sua onisciência. Ele é tão misericordioso de que ele precisa testemunhar para todos o pecado para depois jogar o juízo. Ele sempre precisa dessa confirmação, né, de que há pecado, por isso esse interrogatório, para depois jogar o juízo. E é importante falar disso porque sempre quando eu vejo esses diálogos de Deus perguntando, né, mas porque ele pergunta se ele já sabe, eu me lembro muito do episódio de Faraó com Moisés, lá no Egito, né, que Deus ele manda Moisés falar várias vezes com Faraó, e Moisés chega a ficar cansado. Por que eu tenho que falar com o faraó se eu já falei com ele várias vezes e você sabe que ele é obstinado no pecado? Por que, Senhor, você me manda falar com ele se você já sabe que ele não vai libertar a gente, que ele vai manter a gente cativo aqui na escravidão? Então, por que o Senhor me manda? E Moisés só vai entender isso lá na frente, quando o juízo é jogado, quando foi testemunhado todas as perversidades de Faraó, tudo que ele tinha feito. E ali ficou claro por que que Deus precisou fazer tudo aquilo, jogar aquelas pragas, por que que ele mandou Moisés sucessivas vezes falar com Faraó para que tivesse um testemunho, para que depois ele jogasse o juízo sobre Faraó e libertasse Israel. É baseado nessa lógica que Deus faz esse interrogatório. Ele precisa confirmar de que o pecado ali é obstinado, de que não há arrependimento, para depois jogar o seu juízo. E é importante que a gente entenda essas características de Deus, para que quando a gente for ler a Bíblia, a gente entender qual o propósito de cada coisa, porque às vezes a gente se questiona, mas é baseado nas nossas ideias, na nossa concepção, na concepção humana, que é muito limitada. Tem que ter esse apoio de conhecer profundamente o Espírito de Deus, né? Que tem que se estudar Deus, né? A gente estuda Deus na Bíblia. Então, é importante entender essas coisas logo nesses primeiros capítulos para que a gente não prejudique o nosso entendimento no decorrer da Bíblia. E esse interrogatório de Deus mostra outra coisa muito importante. Eu falei do juízo de Faraó, do juízo que Deus jogou sobre Faraó, mas a gente pode associar esse interrogatório também com os clamores de Israel. Deus, ele passou a agir, né? Ele libertou Israel em meio aos clamores, quando o Israel passou a verbalizar tudo aquilo. Deus, ele esperava isso de Adão e Eva. Ele esperava esse clamor diante do pecado, para que pudesse haver algum tipo de libertação.
Essa procura de Deus por verbalizar algo que ele já sabe aponta muito para as orações que ele espera da igreja, os clamores. Ele procura sempre que a gente verbalize, porque ele já sabe de tudo, ele já sabe de todas as causas, ele sabe tudo que vai acontecer. Mas ele trabalha no mundo e por meio da igreja dessa forma, verbalizando, a gente levando para ele as causas, a gente transformando isso em orações. Por isso que ele pergunta para Adão e Eva, porque ele só trabalha, ele só jogou juízo, ele só age dessa forma, depois das coisas terem sido verbalizadas, testemunhadas. Então aponta também para isso, para a importância da oração, por que Deus quer que a gente ore, por que Deus quer que a gente leve as causas para Ele como igreja. É baseado nisso. E isso pode ser associado com os clamores de Israel. Deus os libertou. Quando ouviu o clamor deles, lembrou da aliança. E versículo 10. O homem declarou, o Senhor perguntou, onde é que estás? Ele perguntou no versículo 9. E Adão responde, ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então aqui a gente pode observar uma confissão. Adão, ele confessou que tinha pecado, né? Ele disse que estava nu, e se ele descobriu que estava nu foi porque ele comeu do fruto proibido. Mas foi uma confissão sem arrependimento. Foi uma confissão covarde. Foi uma confissão onde não existia arrependimento nenhum, como a gente vê nos outros versículos. Então, a confissão, ela nada é se não houver arrependimento. Você pode confessar, né? A gente trata muito do confessar, confessar, a gente precisa se confessar. A gente precisa se arrepender, porque a confissão sem o arrependimento, ela não adianta. O arrependimento, ele precede a confissão. Você precisa ter a contrição para confessar. A confissão sem arrependimento é religiosidade. Certamente morrerás. Foi profético. Eu coloquei esse tópico por quê? Porque quando a gente vai estudar Gênesis 3, a gente vê muitos comentários, muitos tópicos de vários autores comentando o que Adão e Eva poderiam ter feito, né? Se eles tivessem feito isso, mas se Eva ou se Adão tivesse feito isso, teria acontecido isso. Mas eu acho que esses comentários, né, esse leque de possibilidades, né, do que poderia ter acontecido no relato da queda, deve haver um limite. Por quê? Porque quando Deus disse, no momento em que você comer do fruto proibido, certamente morrerás, a morte ela é certa. O salário do pecado é a morte. Então, por mais que ele tivesse feito isso, ou tivesse feito aquilo, o pecado já havia entrado no mundo. Deus ele sabia que no momento em que se comesse do fruto proibido, no momento em que estivesse essa obstinação de comer do fruto proibido, o pecado já teria entrado no mundo. Poderia haver arrependimento? Poderia haver a redenção? Sim, é para isso que temos o plano de redenção. Mas no momento em que o pecado adentrou, o pecado, objeto do fruto proibido, qual é o simbolismo do fruto proibido? O pecado. No momento em que comer o fruto proibido, certamente morrerás. Deus ele não quebra essa lógica. O pecado está para a morte. Então, esse campo de possibilidades do que poderia ter acontecido ali depois de comer o fruto proibido, tem que haver um certo limite. O preceito divino de que o pecado está para a morte precede essas opiniões. Versículo 11. Então Deus o questionou: o que te fez saber que estavas nu? Comeste, então, da árvore que te proibi de comer? Então Deus ele convida Adão a que ele dá com a própria consciência. Ele diz: está certo, você sabe que você está nu. Mas por quê, né? O que foi que aconteceu para que você soubesse que estava nu? Você comeu daquela árvore que eu te proibi de comer? Ele convida Adão a lidar com a própria consciência, buscar uma confissão de Adão ali, né? Buscar um arrependimento que não aconteceu. Mostra essa tentativa de Deus de procurar arrependimento, então de confirmar a culpa de Adão para que ele pudesse jogar o juízo, né, do pecado entrando no mundo. Versículo 12. Então Adão responde, né? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Então aqui já tem a confirmação de Deus, né? De que Adão ele não confessou sua própria culpa. Ele jogou essa culpa na mulher e jogou essa culpa em Deus também, né? Porque foi a mulher que me deste. Ele teve o senso de liderança corrompido. Ele estava em um grau de liderança maior no jardim. Ele que deveria cuidar do jardim, cuidar de Eva, para que não acontecesse esse cenário aqui. Mas ele, em nenhum momento, jogou essa culpa para si mesmo. Nesse cenário aqui, ele não jogou a culpa para si mesmo. Ele jogou a culpa na mulher, jogou a culpa em Deus. Então a gente percebe esse senso de liderança de Adão que foi corrompido. E esse senso de liderança corrompido está ligado a duas coisas. Uma delas é o que muitos autores falam, que é a idolatria, né? Que a gente, se você for ver os comentários sobre a queda, a gente vê que Adão, assim como Eva, né, teve a idolatria no pecado de Eva, como eu falei no vídeo anterior, e teve a idolatria no pecado de Adão.
Adão também trocou o Criador pela criação. E por que a idolatria no pecado de Adão? Né? Porque quando Deus ele fez a mulher, ele fez pensando no desejo mais profundo de Adão de se conectar com algo que fosse oposto dele, mas também a imagem e semelhança do Senhor. E quando ele faz isso, ele espera que Adão reconheça que Eva ela é especial, porque ela foi criada por Deus, porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Ele deveria olhar para aquela mulher com alento, né, com satisfação, como olhou no princípio, mas acima dessa satisfação com a mulher, ele deveria sentir a satisfação com Deus. Ele deveria sempre lembrar de que tudo aquilo que ele desfrutava no jardim, dos animais, do trabalho que não era penoso, da mulher, tudo aquilo havia sido dado por Deus. Ele trocou o Criador pela criação. Ele ouviu a mulher significa isso, não significa nenhum machismo aqui velado, né? Como muitas pessoas costumam dizer. O que quer se passar aqui é que Adão, no momento em que ele ouviu a mulher comer do fruto proibido, é que ele ouviu, né? Ele deu ouvidos à criação de Deus e não à ordem que Deus havia dado de que não comesse o fruto proibido. Né? Então, aqui está a idolatria no pecado de Adão, certo? Então, esse senso de liderança corrompido está ligado à idolatria e está ligado também a outra coisa. O senso de liderança corrompido de Adão, ele está ligado também com a insatisfação com a mulher. Um dos retratos mais marcantes da queda em Adão é que antes, no princípio, né, quando Deus ele fez a mulher, Adão olhou e disse: esse agora é osso dos meus ossos. Mas agora, totalmente o contrário, né? Ele disse: a mulher que me deste me fez comer do fruto proibido. Ele demonstra uma insatisfação. Ou seja, Adão ele saiu daquele espaço de redenção, daquele espaço de proteção, daquele espaço de supervisão, né? Para ir para um espaço de covardia, de desrespeito com Deus e com a mulher. Então, esse senso de liderança corrompido, ele está ligado com a idolatria e está ligado com a insatisfação de Adão com a mulher. Hoje a gente vê Adão fazendo isso. A gente vê Eva de novo tentando conquistar essa liberdade e fugir da supervisão de Adão, né? Porque é uma supervisão corrompida, é uma proteção que ficou caída, corrompida, e a insatisfação de Adão com Eva, essa fuga de Eva de uma liderança que foi corrompida, de uma proteção que foi corrompida, né? Eva ela quer ganhar essa liberdade. E esse papel de Adão que foi deturpado, Adão ele saiu desse espaço de proteção, de supervisão, de mansidão e foi para um espaço de covardia, de desrespeito. Eu vejo que até o próprio sistema religioso, coloca até esse Adão com fundamentos bíblicos. Eles procuram base na Bíblia para que Adão seja assim. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente vê essas duas coisas acontecendo. Por mais que tenha lá suas diferenças, desdobramentos políticos, né? Mas ainda assim, essas duas características de Adão e Eva ainda continuam, né, presente. Né? Essa briga entre os gêneros, né? Essa rincha de Adão e Eva, que aconteceu após a queda, e ainda acontece, ela é presente, de alguma forma, né? A gente pode associar essa briga entre os gêneros, que ainda é recorrente na humanidade, ele só causa caos. Versículo 13. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Adão ele estava num grau de liderança maior, de cuidar do jardim e de cuidar de Eva. Então, por mais que a culpa de Eva seja menor nesse sentido, ainda assim houve culpa, ainda assim esse questionamento é feito a ela. Por que você fez isso? O que fez você desejar do fruto proibido? O que fez você querer fugir para essa liberdade? Por que você quis fugir da supervisão de Adão? Uma supervisão que não havia pecado, né? Uma supervisão genuína, uma supervisão do paraíso. O que fez você querer isso? Então, ele convida a Eva a lidar com a própria culpa também, porque Eva também, por mais que tenha sido enganada, também era culpada. Ou seja, pecar por engano também tem uma certa gravidade, né? Versículo 14. Então Yahvé Deus determinou a serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. O juízo maior é dado para a serpente. Adão e Eva tinham culpa de pecado. Adão e Eva, eles sabiam, né, que tinham pecado, que tinham comido do fruto proibido, que tinham desrespeitado uma regra que Deus tinha imposto para eles, né? Mas ainda assim, o juízo maior recai sobre a serpente. E isso mostra uma coisa muito importante, de que Deus ele é justo em seu juízo. Ele joga o juízo sobre medida certa, né? É uma outra característica do juízo de Deus. Deus ele tinha noção de que Adão e Eva tinham pecado, de que os dois não poderiam comer do fruto proibido,
mas ele tinha noção também da vilania da serpente, né, das artimanhas que a serpente usou. A serpente usa de todas as artimanhas possíveis para que Adão e Eva pequem. Então, ele tem noção disso. Ele joga o juízo dele sob medida. Ele sabia que a serpente tinha uma culpa maior ali. A serpente era maldita e iria tentar de tudo, se não fosse ali, ela iria tentar alguma hora. Porque a serpente ela tinha a real intenção de que o pecado adentrasse o mundo e todas as mazelas acontecessem. Ela tinha essa consciência plena de que isso iria acontecer e é isso que a serpente queria. Então, há uma grande diferença entre o pecado de Adão e Eva e a serpente. Por mais que Adão e Eva seja caído, o ato de Adão e Eva, né, tenha dado permissão para que o pecado adentrasse o mundo, ainda assim a serpente é mais maldita que toda besta, né, porque ela vai usar de todas as artimanhas possíveis para fazer Adão e Eva pecar. Seja por engano, seja por consciência, mas ela tem a real intenção de que o pecado adentre o mundo. Ela tem a real intenção de que o mal aconteça. A serpente é obstinada no pecado. Essa associação da serpente, né, a associação de Satanás com a serpente, e que será mais maldita que toda besta da terra, é muito interessante porque lá na frente, quando a gente chega nas impurezas cerimoniais, né, os animais que deveriam comer, a casa leprosa, né, a roupa que ficou com lepra, os animais impuros, os animais que não deveria nem tocar, e os animais que poderia comer e os que não poderiam comer, né, a casa leprosa também. Tudo isso tem a intenção de mostrar que o pecado tinha adentrado o mundo, o pecado contaminou não só Adão, contaminou Adão e a criação que ele estava encarregado de cuidar. Então, por isso que a gente vê essas impurezas. Tem um simbolismo e tem um sentido prático. Versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, mais do que um plano de redenção aqui, né? Porque aqui já começa a ser traçado o plano de redenção, apesar da gente ainda estar na seção do juízo de Adão, Eva e a serpente, mas a gente consegue enxergar uma outra coisa além do plano de redenção. Esse e porei, eu estabelecerei, eu porei inimizade, né? Mostra que as mazelas que vai acontecer, as lutas que terá, as lutas espirituais, as batalhas espirituais, todas as mazelas que a gente vai passar nesse mundo, né? Todo o peso que o corpo de Cristo, que a igreja vai carregar, tudo isso será com o controle de Deus. Mas a gente tem que entender por que ele permitiu isso, por que Deus ele permitiu que tudo isso acontecesse, por que ele permitiu que o pecado adentrasse o mundo, né? Como eu falei, Deus ele não pode quebrar essa lógica do pecado estar para a morte. Quando a gente vai avançando mais chegando no final de Gênesis 3, Deus ele expulsa Adão e Eva do jardim, né? Expulsa da árvore da vida, que é a fonte de todas as virtudes da vida eterna. Ele expulsa com o propósito de que nada que é ruim, nada que é mal, nada disso pode ser eternizado. Então, eles não podem comer mais da árvore da vida. Então, em vez de eu jogar eles no fogo eterno, né, que é o resultado do pecado, a princípio é isso, é o fogo eterno. Em vez de eu jogar Adão e Eva no fogo eterno, eu vou traçar um plano de redenção, para que eles voltem à árvore da vida. Como é que eu posso fazer esse casal, como é que eu posso fazer o meu corpo, como é que eu posso fazer a igreja, como é que eu posso fazer os meus filhos voltarem para a minha árvore da vida? Eu vou traçar um plano de redenção, porque eu não posso quebrar a minha lógica de que para o pecado, para o que é mal, não pode estar a árvore da vida. A árvore da vida não pode eternizar o que é mal. Então, Deus ele não poderia não expulsar Adão e Eva do jardim, porque o pecado ele representa tudo que é ruim. Então, Deus ele seria mal se ele deixasse Adão e Eva comer da árvore da vida após ter pecado. O plano de redenção, a cruz, as mazelas que a igreja vai passar, estão dentro da permissão de Deus. Mas a gente tem que procurar entender por quê. Por que está dentro da permissão de Deus? Porque a Bíblia ela nos convida, né? Tem toda uma parte exegética que nos convida a estudar por que isso acontece. Deus é mau, Deus é tirano. Muitas vezes isso parte de uma ignorância a respeito da Bíblia. Hoje a gente vê canais de história, canais de biologia, canais de química, né? Canais de física, canais de diversas ciências, né? Diversos saberes. E todos eles são com pessoas que estudam aquilo para poder falar, né? Essas pessoas precisam ter o mínimo de senso para poder passar algo que é justo, algo que é verdadeiro, que é verídico para o seu público. Mas com a Bíblia, não. As pessoas pegam esse livro aqui, leem como bem entender, associam com suas opiniões, né, as suas verdades mais íntimas, com o contexto político que elas estão vivendo, né, com o ambiente que elas estão vivendo. Elas simplesmente pegam esse livro e falam o que bem entender, né?
dizem o que quiserem, né? Ah, porque Deus é mau, porque Deus é tirano, porque Deus ele queria isso, porque Deus... Mas a gente precisa estudar isso aqui, né? A gente está desmerecendo o trabalho de diversos teólogos, da arqueologia, da história, como eles associam aqui com muitos saberes, a gente está desmerecendo o trabalho de toda a exegese, né? De toda a parte exegética, a gente está jogando no lixo por causa da nossa ignorância. Isso é desonestidade intelectual. A gente não tem a obrigação de crer ou de deixar de crer em algo, mas a gente tem que ter o mínimo de bom senso de, antes de falar de algo, a gente estudar aquele algo. Ah, mas a liberdade de expressão, tá tudo bem, mas a liberdade de expressão, ela tem que vir junto com o respeito, né? E a gente falta com respeito com, com todo esse material de estudo que foi proporcionado ao longo das épocas pra gente. Eu teria vergonha de simplesmente falar o que eu penso, né, sobre algo, sendo que eu nunca estudei sobre esse algo, eu nunca procurei ler sobre esse algo. Eu tenho que antes procurar saber, eu tenho que antes que procurar saber por que que aconteceu aquilo, no que é baseado, para depois eu comentar e dar a minha opinião. Então, eu acho que falta a gente ter o devido contato com a Bíblia, né? Que é um livro muito profundo e que, para ser lido, ele precisa sim ser estudado. Não dá para ser lido de qualquer jeito, não dá. Então, essas mazelas que a igreja vai passar, que o corpo de Cristo vai passar, são mazelas que são com a permissão de Deus. Deus ele está no controle disso tudo. Ele que está no controle dessas mazelas, né? Porque a gente tem o costume de colocar toda a conta do mal a gente coloca na conta da serpente, né? Mas não. Até o mal ele é permitido por Deus. Deus ele está no controle de toda a inimizade. Esse porém mostra isso. As ações, até as ações do mal, todas as ações estarão no controle de Deus. Por mais que exista o livre-arbítrio, por mais que exista a perversidade da serpente, de Satanás, ainda assim, tudo isso estará no controle de Deus e dentro do plano de redenção. E tem algo muito interessante que é: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tem muitos comentários que observam que a serpente vai ferir o calcanhar, ela vai ferir o ego, enquanto Cristo e o corpo de Cristo vai ferir a cabeça da serpente. Um golpe na cabeça ele é fatal. Então, à medida que a serpente vai ferir o calcanhar, né, não vai ser nada perto de um golpe na cabeça. Então, as nossas dores, as nossas mazelas, a dor no nosso ego, a dor na nossa carne, na verdade vai estar esmagando a cabeça da serpente. Então, essas feridas, elas não são nada perto do plano de Deus gracioso em meio a essa mazela. E Deus, ele faz algo muito interessante, ele endureceu o coração da serpente. Quando Deus ele vê que algo é obstinado no mal, né? Ele fez isso com o faraó também. Quando ele percebe que algo é obstinado no mal e que não vai ter mudança, ali ele abandona a própria rebeldia. Muitas vezes a gente não consegue entender por que que algo é mal. Por que que Deus ele permite que o mal aconteça no mundo, né? A gente se pergunta, mas Deus ele abandona a própria rebeldia. Ele abandonou o faraó a própria rebeldia. Ele abandonou a serpente a própria rebeldia. Ele abandonou os corações endurecidos no fim dos tempos a própria rebeldia. Poxa, Deus ele é a fonte de todo amor, ele é a fonte de todas as virtudes, toda lógica, todo amor, todo bem, tudo só vem da fonte. Então, se essa fonte foi tirada de algo, né? Então, logicamente, nada de bom vai vir disso. Então, Deus ele abandonou esses corações e abandonou a serpente, abandonou o faraó, a própria rebeldia. Então, é importante que a gente entenda que a serpente é obstinada no pecado, e por Deus saber disso, abandonou a serpente à própria rebeldia. Mas isso estaria também dentro do plano de redenção. Versículo 16. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente a tua dor. Em meio à agonia, darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então a gente vê aqui dor no parto, maternidade e a submissão corrompida, né? Não é mais uma submissão do jardim, é uma submissão que vai ser penosa. E tem dois problemas. Eu vejo que esse versículo, né, esse relato, ele causa dois problemas, né? A gente tem que ter cuidado com a deturpação que o sistema religioso faz em cima da Bíblia. Isso é algo muito perigoso, é um movimento muito perigoso dentro do meio cristão. E quais são esses dois problemas? Um deles é, muitos acham que por Deus ter instituído isso aqui, né? Por Deus ter instituído que a mulher iria sofrer, que o marido ia dominar ela, muitos acham que a mulher ela tem que ser submissa em todo e qualquer tipo de situação, porque esse foi um desígnio de Deus e ela tem que aceitar isso em toda e qualquer situação, e que terá que ser assim, porque Deus ele sentenciou que foi dessa forma. Mas esse é o problema
daqueles que estão presos na lei. Porque a gente tem que ler a lei à luz do Novo Testamento, porque senão não tem sentido. Então, a gente vê que essa sujeição de Eva ao marido, ela está intimamente ligada à igreja, né, que é o corpo de Cristo, e Cristo, que é o cabeça. Essa sujeição da mulher com o marido, ela tem que estar necessariamente ligada à sujeição da igreja a Cristo. E o que foi que Cristo fez? Cristo, ele morreu pela igreja. A igreja é sujeita a Cristo. E isso não é uma opinião minha, não. Isso está lá em Efésios 5, versículo 22 ao 33. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam em todo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Ou seja, o que é que a gente vê aqui? Que essa sujeição de Eva para Adão, essa sujeição da esposa para o marido, ela está intimamente o significado dessa sujeição, né? O único significado dessa sujeição é a igreja e o corpo de Cristo. Então, a gente não pode desmedir, né? Adão, ele não pode exigir essa submissão de Eva sem pagar o preço da redenção, sem pagar o preço que o segundo Adão pagou, né? Ele não pode querer a submissão de Eva sem pagar o preço de proteger Eva. As pessoas estão desmedindo essa submissão. Acha que essa submissão ela tem que acontecer de qualquer jeito, né? Ela tem que ser qualquer submissão, sendo que na verdade essa submissão ela está intimamente ligada ao corpo de Cristo. A submissão ela é penosa, ela vai ser penosa sim, porque nós somos caídos, nós somos defeituosos, né? Desde a queda. Mas essa sujeição, ainda assim, ela terá que estar ligada ao corpo de Cristo. A igreja está sujeita a Cristo, e isso vai ser difícil, isso vai ser penoso, né? A igreja vai sofrer, mas Cristo morreu pela igreja, a esposa vai ser sujeita ao marido, e isso é penoso, isso é difícil, como Deus falou lá na queda, mas o esposo deve morrer pela esposa. Essa sujeição, ela não pode ser qualquer sujeição. E por que eu digo isso? Porque isso é tão sério que quebrar isso é profanar o corpo de Cristo. A gente está prostituindo o corpo de Cristo. Quando você, mulher, quando você acha que você tem que se submeter a qualquer coisa, porque esse é o seu desígnio, é isso que Deus disse que você tinha que fazer, então você tem que ser sujeita a qualquer coisa. Quando você se torna sujeita a qualquer coisa, inclusive ao que não é o corpo de Cristo, inclusive ao que não é figura de Cristo na sua vida, você está profanando o corpo de Cristo. Você está prostituindo o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, muito cuidado, porque é algo muito, muito sutil, certo? Essa sujeição, ela existe. Mas Cristo tem que preceder essa sujeição. Você tem que ser sujeito a algo que seja figura de Cristo, né? Não é qualquer coisa. Então, por isso que é importante a gente estudar a palavra, entender a palavra, para que a gente não seja enganado, como Adão e Eva foi enganado. Daí a importância do relato da queda. Tem outro problema. Além dessa questão de que as pessoas acham que Eva ela tem que ser submissa, né? A mulher que tem que ser submissa a qualquer situação. E como eu expliquei aqui, se essa submissão não estiver ligada ao corpo de Cristo, essa é uma submissão que profana o corpo de Cristo, né? Não pode ser qualquer sujeição. Então, além desse problema, né, das pessoas deturparem essa sujeição, que não é qualquer sujeição, tem um outro problema que é a romantização da feminilidade. Hoje eu vejo muitas mulheres aqui na internet, né, um movimento muito crescente entre as mulheres. Às vezes não há maldade, né? Às vezes é de forma ingênua, né? Às vezes é sem maldade. Mas eu vejo esse movimento crescente de uma feminilidade romantizada, né? Algo que tá caricato, algo que é construído, algo que é muito forçado, que elas pintam isso, né, como se fosse um paraíso, como se fosse o céu. Mas a gente não pode esquecer de outra coisa. Isso é o peso do pecado
que está sobre Eva. É uma bênção? É uma bênção. Fardo e bênção na Bíblia, quando a gente vê ao decorrer da Bíblia, fardo e bênção andam lado a lado. De fato, é uma bênção. Mas a gente não pode ficar romantizando, porque isso vai ser sofrido. Não tem como você colocar na cabecinha de Eva de que ela não vai sofrer por causa disso, porque ela vai sofrer por causa disso. E Deus sabe que Eva iria sofrer por causa disso, porque esse é o resultado do pecado, certo? Agora essa submissão, agora essa dor, seria um fardo. Deus sabia que seria um peso para Eva. Ele teria isso como bênção, de Cristo viria, dessa dor viria Cristo, mas ainda assim é um fardo. Então, essa romantização, né, do feminino, né, da feminilidade, às vezes de forma involuntária, mas é um movimento que afasta da palavra genuína de Deus, afasta da verdade que está ali, que é a bênção. Mas não se esqueçam de que isso é um fardo. Isso não será tão bom. Haverá sua beleza, haverá sua bênção, né? Porque Deus, ele é perfeito, ele trabalha de forma misteriosa em cima das coisas, mas ainda assim, ele mostra aqui de que isso será a tua dor sendo multiplicada. Multiplicarei grandemente a tua dor. Ele disse isso à mulher. Então, haveria dor, haveria penosidade nisso. Versículo 17. Então voltou-se para o homem e ordenou: Por que escutaste a voz de tua mulher e comestes da árvore que eu te proibira comer? Maldita a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do sol o teu alimento, todos os dias da tua vida. Depois da maldição da serpente, né, que ela é mais maldita de toda besta, a culpa maior daquele cenário todo seria de Adão, porque ele estava encarregado de cuidar de tudo aquilo. E como ele não cuidou, a terra agora é maldita por causa disso. Ele deveria ter agido naquela situação como o guardador do jardim, como aquele que guarda o jardim, que guarda a natureza incorruptível dele, de Eva. Deus deu essa incumbência para ele e ele não conseguiu guardar isso, certo? Então, Adão, ele contaminou toda a criação, a humanidade. Agora, todas as mazelas do mundo viriam do pecado de Adão. Versículo 18. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Então, a gente vê aqui a criação que foi contaminada, né? Como eu tinha falado antes, das impurezas cerimoniais, que a gente vai ver lá na frente, que é a casa leprosa, a lepra, a roupa que foi contaminada, os animais impuros, os animais que não deveriam comer. Adão, ele contaminou toda a criação. Em tudo agora haveria penosidade, haveria morte, haveria contaminação. Tudo isso seria o resultado do pecado que adentrou o mundo. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui a gente vê a independência, né, de Adão, já que você quis ser como Deus, já que você quis garantir o seu próprio sustento, já que você quis lidar com tudo sozinho, a consequência será você ter que garantir o próprio sustento. Será que você dá conta? Isso é ser como Deus, né? Não é uma ironia que ele será como Deus. Ele agora será como Deus, ele irá garantir o próprio pão. É o resultado da queda, é o resultado de comer do fruto proibido. Ele agora não seria mais só dependente de Deus, né, como o maná no deserto, mas ele seria dependente do próprio trabalho. Além da gente enxergar aqui o sepultamento, né, que é o destino comum, né, depois do óbito, mas ainda assim tem algo muito, muito importante aqui. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, por quanto dela fostes tomado. Deus, ele estabeleceu uma imposição para Eva, e agora ele está estabelecendo uma imposição para Adão, que vai representar a humanidade. Então, o que acontece aqui? Esse suor do teu rosto é uma imposição para a humanidade. A humanidade vai ter que sentir esse suor do rosto. E eu não estou me referindo aqui a um trabalho, né, a um trabalho formal, porque cada um tem a sua forma de lidar com esse suor do rosto, né? De alguma forma você vai ter que garantir o seu próprio sustento. De alguma forma você vai ter que estar lutando por essa sobrevivência. E quando a gente dribla essa sobrevivência, a gente está driblando essa imposição de Deus. E Deus, ele não quer que a gente drible isso. Ele quer que a gente viva mesmo nessa comunhão, de ter que viver em coletivo, que isso irá exigir o suor do rosto, que não vai ser fácil. Quando você entra lá no ano de jubileu, quando você vê que Deus, ele divide as terras, ele começa a fazer as divisões das terras, né, para as famílias de Israel, dividir entre as tribos, entre as famílias, ele reparte. E se por algum acaso um israelita caísse na pobreza, ele tivesse que vender sua própria terra por causa da pobreza e tornar-se um escravo, o próximo, né, o seu irmão israelita, não poderia abusar dele, não poderia se assenhorar dele, tinha que ajudar
dar o sustento básico, até que ele, no ano de jubileu, ele pudesse retornar e ter aquela terra novamente. Isso é o ano de jubileu. Essa divisão que Deus fazia, ela era feita com um propósito. Era para evitar que os israelitas colocassem essa carga do suor da terra em cima de outra pessoa, né? Em cima de outro irmão. Deus ele não queria isso, ele queria que esse suor da terra fosse uma imposição para a humanidade, para Adão de uma forma geral. E olha, essa é uma imposição tão forte de Deus, que quando Deus ele impõe isso para os israelitas, ele diz: olhe, vocês vão cumprir isso aqui sob pena de serem expulsos da terra, a qual eu vou dar para vocês. Vocês não vão entrar na terra prometida. Eu não vou deixar vocês desfrutarem da terra prometida se vocês não cumprirem isso aqui. Ou seja, era sob pena de perder o paraíso, de perder a terra prometida. Então, essa imposição de viver no coletivo não é algo arbitrário, não é algo que eu estou enxergando aqui. É algo que Deus ele impôs para a humanidade e mostra isso de forma prática nas leis de Israel. Por mais que o mundo seja caído, né? Porque muita gente diz assim: ah, mas Gabriela, o mundo é caído, que a gente não vai conseguir ver o paraíso na terra, não tem o que fazer. De fato, Deus ele tem ciência disso. Mas não é porque o pecado adentrou o mundo que Deus se agrada do pecado. A gente não pode misturar as coisas. Deus ele sabe que o pecado adentrou o mundo e que isso será muito difícil. Mas ainda assim, ao decorrer da Bíblia, ele quer lapidar o coração do homem. Ele vai tentar penetrar o coração do homem, por mais que isso seja difícil, que muitas vezes isso seja quebrado, essa aliança. Mas ele vai tentar lapidar esse coração para tentar voltar àquele estado original antes da queda. Ele vai tentar fazer isso ao decorrer da Bíblia, em todas as suas leis. Então, eu sei que o movimento do mundo ele é realmente caído, ele é inclinado para isso, não tem como a gente mudar isso completamente, mas o movimento da igreja é um movimento contrário, a gente tem que ir o contrário disso. Né? Então Deus ele estabeleceu que a gente teria que viver no coletivo, né? Por mais que seja difícil, por mais que isso não seja pleno, por mais que vai existir falhas, mas ainda assim a gente tem que estar com essa mentalidade de viver no coletivo. E isso não deve ser associado de maneira alguma a alguma vertente política. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não sou comunista, eu não sou extremista. Eu apenas estou interpretando a lei de Deus da forma mais genuína possível. E se isso parece estar enquadrado em alguma vertente política, eu sinto muito, é o confronto natural da palavra de Deus. É o confronto que a gente tem que lidar. Mas, de fato, Deus, ele institui aqui que a igreja deve fazer esse movimento contrário. Ele quer que a humanidade viva no coletivo, certo? Porque se você não viver no coletivo, eu vou te expulsar da terra a qual eu te prometi. Essa terra é minha, eu sou o Senhor. É necessário que a gente enxergue, que a gente faça essas associações, enxergando a luz de Cristo, enxergando a luz do Novo Testamento, né? Porque senão não tem sentido. A gente vai dizer que aquela lei ali não vale, que aquela lei ali é ultrapassada. Não, ela vale, ela vale. A época mudou, mas o princípio continua sendo o mesmo. Ele não muda. Deus ele é atemporal. O seu espírito, as suas leis, a lógica de tudo que é divino ainda continua. A lógica de Deus ainda continua sendo a mesma. Não muda. E esse com o suor do teu rosto comerás o teu pão é também um alimento espiritual, representa também o corpo de Cristo, representa o alimento da igreja, né, aqui e na Nova Jerusalém. Então, esse pão não é só um alimento no sentido da terra, né? É um alimento no sentido espiritual também, de que a gente vai precisar consumir esse alimento, tanto aqui na terra, né, a igreja, e a igreja também vai precisar desse alimento na Nova Jerusalém. Então, esse pão também está associado com o corpo de Cristo e com a árvore da vida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o segundo vídeo de Gênesis 3, a segunda sessão, que foi do versículo 9 a 19. Na próxima, eu vou falar do plano de redenção, que é do versículo 20 ao 24. Eu vou entrar mais, falar um pouco do sacrifício de Israel, falar um pouco da cruz, do significado da cruz. Eu tentei tirar, assim, o máximo de coisas possíveis, assim, né? Porque, como eu falei, é um capítulo muito importante, é um capítulo que ele não pode ser lido de qualquer forma. O relato da queda é um relato muito profundo, é um capítulo que deve ser lido com carinho, com atenção. E esse estudo que eu estou passando para vocês aqui, né, esses tópicos, esses simbolismos, não é só para quem quer ler a Bíblia, para quem segue, para quem é encantado com a Bíblia, para quem segue a Bíblia como uma religião, para quem tem isso realmente como algo firmado, né, em seus princípios, mas também para quem quer entender a Bíblia só como um livro de história, né? É válido, é importante também. E é isso, gente. Deixa o like de vocês, segue na rede vizinha, comenta o que você achou interessante, o que você discordou, alguma dúvida.
Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para apoiar todo esse trabalho que eu estou construindo aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo, do versículo 20 ao 24, que vai tratar do plano de redenção.